Bom Bom dia, mais uma dia, vez a Fundação Cultural Avatar, nesse dia 25 de fevereiro de 2024. Tenho o prazer e a alegria de receber nossa querida Aurora, Aurora lá de Minas Gerais, da Fundação Cultura do Espírito. Aurora, com você a palavra. bom dia, queridos condiscípulos, amigos, companheiros de caminhada. Em primeiro lugar, né, agradecer à Fundação Cultural Avatar, na pessoa da Ana Caldeira, nossa querida amiga, presidente da Fundação Cultural Avatar, por nos permitir estar aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre alguns detalhes que achamos importantes na nossa caminhada. Em primeiro lugar, eu não sei se todos já têm o conhecimento que um dos pilares para que a Fundação Universidade da Luz, né, que é também chamada Fundação Cultura do Espírito, é realmente a Fundação Cultural Avatar, porque nós fomos treinados com o Dr. Jane Craig, um dos nossos queridos instrutores, e eu sempre faço questão de assinalar, porque ele, juntamente com Dona Albertina de Tarso Fernandes, foram os meus orientadores e me deu força para continuar esse trabalho tão maravilhoso que a hierarquia nos propôs. Então, o que nós escolhemos, o texto, como o título, né? É desvelando o seu próprio eu. Isso porque, quando nós começamos o estudo do conhecimento superior, um dos principais nomes que foram me apresentaram foi do Sócrates, e com esse axioma ocultista que nos diz praticamente tudo é, que, que nós precisamos ter realmente em mente. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, isso tem me acompanhado a vida inteira, né? E através desse axioma, né, que nós sempre seguimos, nós então vamos começar a conversar um pouquinho sobre isso. E à medida que nós vamos adquirindo uma certa maturidade na vida, algumas pessoas mais cedo, na adolescência, ou outros servidores um pouquinho mais tarde, e uma média mais ou menos de considerado normal seria uma média de 25 a 35 anos, né? Quando a gente coloca os nossos pés no caminho, e isso sempre nos atormenta quando nós começamos a despertar para uma nova vida. E existem alguns questionamentos básicos que são colocados em nossa mente para que nós possamos acordar para a vida do espírito. E eu acredito que todos vocês já tenham esse conhecimento, em que se pergunta, né? De onde eu venho, onde estou e para onde eu vou. Então, são essas perguntas que nós, como estudantes ocultistas, nós teremos que responder algum dia, né? E para isso eu trouxe aqui uma foto, ou um chat, né? Que chama Constituição do Homem. Vocês também já tiveram conhecimento de estudar, porque o Dr. Jair trabalhou conosco também, né? E esse aqui eu peguei um chat da um para lembrar a Constituição Centenária do Macro e do Microcosmo. Então, nós estamos vendo aqui, começando com o plano divino, o plano mais alto, né, do qual nós, seres humanos, ainda não temos praticamente nenhum conhecimento. Lembrando que todos esses planos, eles se subdividem, então, formando um total de 49 planos.
Quando o eu superior, aquele que é chamado, é conhecido como o incognoscível, né? O onipresente, ele começa a se manifestar, ele se manifesta em três aspectos específicos. São aspectos da vontade, da inteligência ativa e da sabedoria. Peço perdão aqui porque o slide está em inglês. Aqui nesse subplano, segundo subplano, é o plano monádico, o plano onde se encontra a nossa mônada, ou seja, a nossa essência. Gradualmente, essa essência vai se densificando e então ela vai se posicionar no plano espiritual, né? Também chamado o plano átmico. E, logicamente, que também essa descida vai se concretizando para o plano intuicional e, finalmente, para o plano mental, que está aqui agora à direita, que é de extrema importância para nós, porque a grande maioria de nós estudantes não temos o conhecimento dessa subdivisão do plano manásico ou plano da mente. Só relembrando aqui que os quatro planos inferiores da mente, tá? Eles constituem uma unidade mental, que é conhecido como mente comum, né? A mente inferior. E aqui já, no terceiro subplano do plano manásico, nós vamos encontrar o lótus egóico, também conhecido como alma, como eu divino. E isso eu gosto sempre de lembrar, porque quando as pessoas normalmente se remetem à mente, elas falam exatamente sobre essa mente inferior e esquecem da mente abstrata, que é a nossa contraparte inferior, que vai se comunicar com o plano intuitivo. Nós temos então o plano emocional, da mesma forma, 7 subplanos, e o plano físico também com 7 subplanos. Muito bem, por que que eu estou falando isso para vocês? Esse é um conhecimento realmente bem profundo, né? E lembrando a grandeza do macrocosmo. Isso tudo aqui, ou essa, esses planos que aqui nós estamos visualizando, é apenas o plano físico cósmico. Bom, então, dando continuidade aqui, lembrando que esse lótus egóico ele é constituído também de 12 pétalas, externamente as pétalas da, da inteligência ativa, está aqui externamente, as pétalas do amor intermediárias e as pétalas da vontade, que são as pétalas mais interiores. Ou seja, lembrando que essas pétalas vão se desenvolvendo à medida que nós vamos nos evoluindo com o passar do tempo. Sempre lembrando que essas pétalas se comunicam com os chakras humanos, né? E cada uma delas tem a sua correspondência. Aqui ficou um pouquinho mais fácil para a gente lembrar como é que ocorre essa comunicação. Esse é um chatzinho que eu busquei da Escola Arcana. Aqui nós estamos vendo a construção do Antacarana. Por que que nós temos que construir esse Antacarana? Porque existe uma interrupção entre a mente superior e a mente inferior. Então, aqui a gente tem, lembrando que nós falamos anteriormente, a unidade mental vai entrar em contato com o átomo manásico permanente
e aí então ele se conecta com o lótus egóico. Isso é representando os três aspectos de Deus: vontade, amor e sabedoria. E finalmente, quando nós já estivermos mais evoluídos ainda, então nós vamos vivenciar um período, a personalidade já integrada com a alma, tá? E vamos construir o segundo braço do Antakarana, que é essa alma integrada com a personalidade, fusionada, e vai entrar em contato com a mônada, que é a energia da tríade espiritual. Bom, eu acredito que esse gráfico aqui, ele é mais, a gente percebe com mais clareza tudo isso que eu falei. Então, aqui é a constituição do homem, né, que é o plano divino. Então, depois descemos para o plano monádico, que é a manifestação, do uno em três: vontade, atividade, sabedoria. E aqui no plano espiritual, na tríade espiritual, nós também teríamos a manifestação desses três planos: vontade, intuição e a mente. Percebam vocês aqui que essa mente, ela está entrando, conseguindo se comunicar com o plano intuitivo depois que a gente estabelece o antakarana. Olha aqui, ó. Então, recordando a unidade mental, né? Nós temos o ato mental permanente e aqui no segundo braço do Antakarana, repetindo, ele entra em contato, então, com o plano intuitivo. Por isso que é importante a gente conhecer esse aspecto abstrato da mente, que nos facilita bastante o nosso processo intuitivo. Aqui eu quero lembrar que que o ser humano, né, ele apresenta, cinco atos permanentes: o ato permanente físico, o astral. No corpo mental nós temos dois, e no plano búdico outro, e no monádico outro, no ático outro. Então, por que que nós estamos explorando esse chat aqui? É para ver exatamente como nós poderemos ascender e como é que a mônada, a energia superior, desce para entrar em contato conosco. Relembrando que aquilo que nós começamos a falar no início, né? Nós temos o loto egóico, que ele se manifesta no terceiro subplano, no plano mental, que é a nossa alma, e a constituição de 12 pétalas, e é conhecido também como coração na cabeça. Esta energia que se encontra nessa região, a gente percebe, ou seja, a gente sabe, né, que ela se manifesta e ancora em três grandes bases. Ou seja, essa energia vai direto para o chakra laríngeo e ele se comunica com o, o chakra sacral. Em seguida, nós temos o chakra cardíaco, comunicando-se com o plexo solar, e finalmente o chakra coronário da cabeça, comunicando com a base. Isso aqui refere àqueles três circuitos que o tibetano nos ensinou a praticar todos os dias, fazendo o primeiro circuito, o segundo circuito e o terceiro circuito. Lembrando que esse terceiro circuito nós só conseguiremos quando alcançarmos uma certa iniciação, geralmente na terceira iniciação. Bom, agora de uma forma mais simples, né? A energia da descida superior, a energia superior descendo através da mônada,
passa para o raio da alma, o raio da personalidade, através dos átomos permanentes, e então a consciência se desperta gradualmente. Daí a importância que eu coloquei aqui em ter lembrado vocês desses átomos permanentes, que nele se concentra toda a energia ou todas as atividades que nós vivenciamos em todas as encarnações. Isso também aí é colocando sobre o percurso da energia monádica, né? Em que a gente viu anteriormente que essa energia, ela inevitavelmente vai fluir para a alma, para a personalidade, para os atos permanentes, mas ela está limitada por cada matéria, ou seja, por cada corpo, né? Então, ela, através de seu raio, ela vai se densificando e alcançando os locais que são possíveis de serem conectados, né? Então, isso é sempre bom a gente relembrar esse detalhe. Aqui nós temos, então, a importância dessa unidade, desse ato mental permanente, porque o tibetano nos orienta que, através do conhecimento desse átomo permanente, né, nós vamos aprender e vamos seguir corretamente o plano estabelecido para cada encarnação. E ele até, seria uma foto do Geraldo, né? Ele escreveu alguns postulados, ou, aliás, ele avaliou toda a doutrina secreta, o Tratado sobre o Fogo Cósmico, e chamou a atenção aqui que esse ato mental nos orienta muito mais do que a astrologia esotérica. Não sei se isto eu poderia falar assim, porque eu não tenho muito conhecimento sobre astrologia esotérica, apenas uma palavra que foi colocada. Foi colocada aqui como horóscopo, talvez quisesse dizer como astrologia exotérica. Bom, então, com esse processo de evolução, a gente lembra que o macrocosmo também está evoluindo, né? Esse desenvolvimento do microcosmo, que é o homem, ele só acontece pela evolução do macrocosmo. E nós, como sabemos, estamos atualmente saindo de uma era de peixe, uma grande era de peixe, de 25 mil anos, para adentrar uma era de aquário. E lá na doutrina secreta, nós temos uma citação do Zohar, que ele diz: a vida surge de baixo e de cima a fonte se renova. O mar está sempre cheio e espalha suas águas por toda parte. Desta forma, a divindade é comparada a um mar sem litoral, a água que é a fonte da vida. Bom, então, com esse processo evolutivo, qual seria o método mais correto, mais indicado para que nós possamos fazer essa ligação com Deus? Ou seja, qual a forma de união? Então, qual é a yoga que nós devemos praticar na era de Aquário? Então, nós temos 4 tipos, né? Yogas essenciais, ou seja, yogas de acordo com as raças iniciais, que aconteceu da seguinte forma: na Hatha Yoga desenvolveu-se a forma física e na Lemúria, né? Posteriormente, na raça Atlântica, foi desenvolvida a Laya Yoga, o controle do corpo emocional.
Temos depois com a raça ariana, que é a nossa raça, desenvolvimento mental, que é a Raja Yoga, e a quarta yoga, né, que é transmitida diretamente de Shambhala para a humanidade consciente, é então a que nós deveremos trabalhar com ela. E ela é conhecida misticamente a doutrina do coração. Então, lembrando aqui que sempre que existem várias subdivisões entre as yogas essenciais, mas que não é motivo de nossa conversa no momento. E eu busquei um paralelo entre a Bíblia cristã, né, e a Agni Yoga. Então, no parágrafo 208 da Agni Yoga, é nos dito que as leis da energia despertadas no homem durante o conhecimento da yoga agem inevitavelmente de maneira exata. Ninguém que se tenha aproximado da yoga, naturalmente a yoga, pode dizer que sua vida não tenha mudado na base. Certamente, a vida pode tornar-se amplamente transformada ou especialmente nula, dependendo exatamente da qualidade do espírito. Ou seja, aceitamos ou não o que está sendo proposto. E ele continua, ela, nós dizemos a cada um, aceitai o cálice cheio de amrita. Porém, a liberdade de escolha permanece com cada um. Só enfatizando aqui, lembrando que a Amrita é um líquido da mitologia hindu e na mitologia budista, que significa a água da vida. E aqui nós lembramos um ensinamento deixado pelo Cristo quando ele incorporou o corpo do Mestre Jesus. Ele nos disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no Agni Yoga, no parágrafo 156, é nos dito que o ritmo da verdade é como uma fortaleza indestrutível. E nos pergunta: por que tentar vencer com palavras quando o relâmpago do ritmo pode afugentar as perniciosas entidades? Qual é a utilidade do compilar cartas enquanto o pensamento penetra na consciência instantaneamente? É. Então não teria sentido, né? A gente está estudando tanto tempo e não colocar esses conhecimentos em práticas. Mas o que que nós podemos dizer em relação a isso? É porque não chegou a hora ainda, né? Então ele continua falando, a experiência acumulada no centro do cálice dá um conhecimento invencível. O centro do cálice está perto do reservatório sanguíneo, pois o sangue é o recurso para a nossa passagem na Terra. Assim, a verdade não é uma abstração, ela é real, né? Ela é a compreensão das leis cósmicas baseado na experiência direta. Então, aqui eu torno a lembrar que a alma se comunica com o corpo da personalidade através do coração, do sangue e também através do sistema nervoso central. E aqui, então, nós, quando estudamos sobre essas descidas de energia, quando conhecemos um pouquinho sobre os chakras, a gente percebe que existe uma cooperação entre esses chakras. E no Agni Yoga, no parágrafo 627, nós temos aqui: pode-se relembrar momentos em que o cálice foi fisicamente danificado,
imediatamente o fluxo de recordação cessava, parava. Ao contrário, em caso do dano no cérebro, toda a vida anterior repassava instantaneamente, como se estivesse emergindo das profundezas. Então, nós conseguimos perceber aqui a intercomunicação com o sistema nervoso e com o sistema cardiovascular. Assim, com a ampliação da consciência, é conhecida a cooperação dos centros. É possível conhecer o que pode ser dito dos canais do cérebro e o que é atraído das profundezas do cálice. Tesouros indivisíveis estão acumulados no cálice. O cálice é um para todas as encarnações, e as propriedades dos cérebros estão sujeitas à herança física, né? Mas as qualidades do cálice são formadas pelo alto esforço. No cálice está a criança alada, assim relembrava a sabedoria antiga acerca da origem da consciência. Então, esclarecendo mais um pouquinho, nós estamos susceptíveis às heranças genéticas, à transmissão dos DNAs, e o cérebro é passível desse comprometimento. E enquanto o coração, nós trabalhamos especificamente essas energias do coração, né? E aqui a gente vê assim, a própria criança nascida de dentro do coração nos lembra, né, a sabedoria antiga. Então, como que nós vamos nos manifestar? Qual é a forma que nós trabalhamos com o nosso coração? Nós temos aqui 7 qualidades morais, né, que são qualidades do coração, e que foi nos trazido por um estudioso, né, me parece que foi o Krishnamurti mesmo, e que ele nos diz que nós temos que desenvolver a fraternidade, a humildade, a lealdade e a fé. Isso inicialmente. E quando nós já estivermos realmente mais evoluídos, nós trabalharemos e desenvolveremos em nosso coração nobreza, dignidade, respeito e responsabilidade e compaixão. Então, é muito interessante a beleza que se contém em nosso coração. E então, quando realmente nós conseguimos chegar à terceira iniciação, quando já construímos a ponte do Antacarana, quebramos o bloqueio que nos impede unir ao nosso eu superior, nós nos tornamos um homem iluminado, em conexão conosco mesmo, nossos chakras vibram de uma forma semelhante, né, como se fossem redemoinhos de alta velocidade e contactamos então com todo o universo. E o tibetano nos deu uma resposta muito bonita, né? Quem sou eu? Então nós temos um mantra do discípulo que fala: eu sou um ponto de luz dentro de uma luz maior. Eu sou um fio de energia amorosa numa corrente de amor divino. Eu sou um ponto de fogo sacrificial, localizado na ardente vontade de Deus, e assim eu permaneço. Eu sou um caminho pelo qual os homens podem alcançar. Eu sou uma fonte de força, capacitando-os a permanecer. Eu sou um raio de luz brilhando em seu caminho, e assim eu permaneço. E permanecendo assim, eu viro e trilho desta maneira os caminhos dos homens e conheço os caminhos de Deus, e assim
permaneço. E aqui, então, nós vamos abrir para vocês comentarem, se quiserem fazer alguma pergunta, com enorme gratidão, realmente, que eu estive aqui com vocês hoje, online, mas com certeza, durante todo o dia, toda a noite, eu estou com vocês na minha consciência. Eu vou descompartilhar para a gente começar a conversar. Muito obrigada, doutora Aurora. Que maravilha, doutora Aurora, É que eu sou a médica da Aurora, Taninha. Universidade da Luz. Que coisa bonita, que coisa linda, que coisa linda. Emocionante o seu trabalho, muito bonito. Nós Obrigada, vamos querida. abrir a participação, não quero monopolizar. Estou às ordens e muito feliz em estar com vocês. Minha casa de origem, né? Claro. Sua casa de origem. Aliás, aí como diríamos assim, todos os pontos, né, têm a mesma origem. Ah, exatamente. Um plano aí mais elevado, né? É, Vimos lá juntos, nos encontramos, desenvolvemos o nosso trabalho. Abro a perguntas. Eu acho que todos ficaram bastante impactados, já que ninguém fala. Ah, alguém acho que vai Ana, falar. Tânia é Araújo, só para querida é só Tânia. para que bom ver a Aurora, lembrar do nosso passado, né, Aurora? nossa, Naquela maravilhoso. época em que a gente tinha que vir, que viajar, né? Agora nós Ah, podemos nos encontrar, nos ver aqui nas nossas próprias casas, né? Mas eu me lembro exato. muito da sua do seu interesse, né? Indo algumas vezes a Niterói, até aqueles encontros que a gente fazia lá em Uhum, Teresópolis, né? Com o Dr. uhum. Traeger, né? Um período muito bom, né, Aurora? Sim, Muito Tânia, bom muito mesmo. bom. Mas aqui nós estamos em outra época, né? E os Exato. frutos que o nosso querido Dr. Jaime deixou, nós estamos Foram vendo assim, muitos. esses frutos se multiplicando pelo trabalho que faz não só a cultura do espírito aí com vocês, mas também outros grupos, né? Outros Sim, grupos. Eu me lembro que muitas vezes assim ele aproveitava os finais de semana para poder viajar e dar as palestras e levava aqueles livros, né? nossa, Enfim, maravilha. foi um trabalho bastante grande, mas que os frutos nós estamos vendo. Muito obrigada, Aurora, por você ter feito essa linda palestra para nós. Muito obrigada. Tânia, eu que agradeço, minha querida. Você conseguiu retirar algumas lágrimas dos meus olhos, mas de emoção, de veneração, o trabalho todo que nós fizemos, viajamos para o exterior várias vezes juntas, e eu nunca mais tive a oportunidade de dar o meu abraço a você e falar o quanto eu sou agradecida a você também. Beijos. Obrigada, Aurora, eu agradeço. A Sônia Viana colocou aqui um pedido no chat para que você coloque no grupo, se possível, a imagem da descida da energia. Sim. Agora? Agora não dá, né? Eu ponho no grupo da fundação? Eu não sei se ela quer que retome aí a tela. Ah, tá. É isso, Sônia? Quer que É no retome? grupo depois, no grupo Ah, Tá, depois, tá depois, bom, Tânia. Eu posteriormente. né? ponho sim. Bom, Para eu ver melhor. tá, Obrigada, tá. Clara, que beleza. Imagina. Oh, gente, vocês que são muito excelentes. Achei muito linda essa sua relação que você trouxe, assim, visualmente, né, facilitando o entendimento de todos, quanto Uhum, a essa descida da energia e a relação com o lótus muito de bom. 12 pétalas. É, Né? tibetano é fantástico, né? É fantástico, realmente. Você, não, e você conseguiu trazer assim próximas através de figuras, de imagens, Uhum, você trouxe isso para gente. Então achei muito bonita essa relação,
como também gostei muito daquelas 7 qualidades Uhum. que Do você disse Krishnamurti, né? do Krishnamurti, né? Uhum. Aquelas 7 qualidades, realmente, essa se você pudesse pôr na tela, porque eu acho que alguém como eu já andou querendo copiar e não conseguiu. Acho que posso, sim. Peraí, deixa eu só compartilhar As aqui de sete novo. qualidades. Eu achei interessantíssimo quando você faz aquela relação, Ah, é pouquinho antes dessa. tá. Tá no finalzinho mesmo. Essa Aí aqui. é interessantíssima como você colocou, e na medida que você foi nos trabalhando aí desse quatro aí que você forma para o Aham, triângulo. exatamente. Nós temos o quadrado, que representa a natureza inferior, né? E o triângulo, que é a energia, é o triângulo superior, que é nobreza, dignidade e responsabilidade. Aí. Muito, achei maravilhosa essa maneira como você colocou aí. Ah, obrigada, querida. Que dá bem para perceber essa questão do quadrado e do triângulo. Do triângulo, né? É, É tá. Ficou muito bom, né? bonito, né? E Que para a gente bom. chegar à compaixão, quanto caminho É, esse. aí, a Tereza, né? É Estamos na muito luta, estamos lindo. tentando, né, querida? Achei muito bonito. Eu acho que foi como se tivesse assim sintetizado aquele caminho da luz, né? Então, olha, busca Aham. por aqui, vai por aqui, trabalha o quadrado, É, depois você alcança lá o triângulo e, por fim, a compaixão, né? uhum. Que Que bom. aparentemente no ponto base de baixo aí do triângulo, né? O ponto mais baixo, mas na Uhum. verdade é o mais profundo, No mais profundo. na medida da correlação com o óculos Isso. que você colocou. Ficou um triângulo invertido. Ficou perfeita essa imagem, muito bonita. Obrigada. Eu que agradeço, por gentileza. Essa eu copiei, anotei. Foi muito clara, é muito. E como Uhum. também achei assim, muito especial você colocar essa resposta do próprio mestre tibetano. Quem A gente sou é eu? muito bonito. Ah, é muito bonito. Eu me sinto assim, tão privilegiada, né, por ter recebido esses ensinamentos e também as repassar, porque é uma coisa maravilhosa, não tem como descrever, né? Não tem como viver sem isso mais. Muito bonito, muito bonito, Ok. muito bonito. É quando você chegar, eu sou um ponto de luz. Quem és? Quem sou? É, Essa indagação foi perfeita, realmente perfeita. Ninguém quer mais fazer nenhuma pergunta? Aurora, eu queria comentar com você. Eu sou terapeuta, sou psicóloga, mas com abordagem corporal, junguiana com abordagem corporal. E um dos meus trabalhos é ressaltar a divindade do nosso corpo. Quando você ressaltou a importância do sistema nervoso do coração, não é como o campo do receptáculo, da possibilidade do contato com o eterno, com o divino, sim. dentro do campo terapêutico, esse trabalho sutil e delicado de acolhimento do sistema nervoso do nosso coração, da nossa criança interna, localizada lá dentro do nosso coração, esse é o campo terapêutico que nos aproxima desse contato com a expansão da consciência. Então, assim, essa divindade no corpo, essa morada divina, na verdade, nós temos o divino, nós temos a possibilidade de nos contactar com o divino através do nosso corpo. Então, assim, eu achei muito uh, delicado a sua descida e depois essa glorificação do campo onde nós estamos vivendo aqui. Nós estamos dentro desse campo divino. E essa transformação, essa visão desse campo divino, que é o nosso corpo, a glorificação da natureza, né, da natureza,
e não nos afastarmos dessa glorificação da natureza, não só do corpo, como da natureza toda, né? Do mundo mineral, do Claro, claro. vegetal, do animal. Que maravilha isso, muito obrigada. Imagina, nós que agradecemos sua presença, sua partilha. Isso é muito importante para todos nós. Eu estou às ordens, se depois você quiser conversar comigo também, pode me contactar. Ah, eu acho que isso é importante. Obrigada. Eu até já fiz uma anotação aqui, viu, Suzana? Depois converso com você. É. Agora, já que ninguém quer falar, o pessoal está meio tímido, eu sei que você é médica. Como é na sua vida diária, no seu trabalho como médica, essa construção desse antacarana, essa percepção da energia que desce? Sim, é, é uma sensação maravilhosa, sabe, Ana? Hoje, né, nessa minha idade, é, parece-me, eu tenho a sensação que eu estou sempre conectada conscientemente com esse meu eu interior, né? Parece que eu já estou conhecendo um pouquinho dele, né? Desculpa. Então, você sabe que eu fiz um trabalho durante muito tempo com as gestantes, né? Então, eu tentava, orientar as gestantes que ela carregava um ser, de luz dentro do seu útero, e fizemos, assim, um trabalho muito, muito interessante nesse aspecto. E hoje, como eu estou só lecionando, eu estou conseguindo, comunicar com meus alunos de uma forma um pouco diferente do que eu comunicava antes, porque eu venho tentando trabalhar sempre em inofensividade, e isso parece que mudou a relação com os alunos, sabe? Eu percebo assim que às vezes eles querem, que aluno você sabe como que é, né? Quer falar uma coisa agressiva e tal, aí a gente consegue, trabalhar como se nós estivéssemos os vendo como um ser de luz. Então, me ajudou bastante. Obrigada, que lição, hein? Que lição, minha gente, que lição, que lição, Devagarzinho a gente vai dando os primeiros passos, minha que querida. lição. Esse assunto eu já vi que ele pode se estender por outras oportunidades. Será um prazer, Há querida. muita coisa para a gente trabalhar dentro disso enquanto discípulos, né? Enquanto conscientes desse ensinamento do mestre tibetano. Isso é muito bonito, isso é prática, isso é vida. Muito obrigada, obrigada, querida Aurora, por você estar aqui conosco na Fundação, né? E com certeza teremos oportunidades de outras conversas com o grupo, né? Então, eu agradeço Muito demais. obrigada mesmo. Beijo para todos vocês. Até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro.